Olá pessoal, meu nome é Letícia Lassi e hoje o encontro é pra gente falar sobre um dos temas totalmente esquecidos sobre Oscars, os curta-metragens. A premiação para esse tipo de obra, ela não é basicamente comentada por ninguém, não é valorizada e até porque ela não chega ao público espectador. Isso é uma das coisas que me causa mais indignação. Por quê? Eu consegui ver apenas os curtas de live action antes do Oscar e eu fui ver porque tinha uma sessão especial. Calhou de eu estar uma semana antes do Oscar em Boston, nos Estados Unidos, e eles estarem passando várias sessões durante o dia em alguns cinemas sobre os nominados aos melhores curtas do Oscar, de melhor animação, melhor documentário e live action. O que eu perdi as duas primeiras que eu comentei, mas eu consegui assistir os 5 filmes nessa sessão e foi ótimo. Porque é uma experiência que você tem de por que esses filmes foram indicados e foi a primeira vez que eu consegui realmente ver todos, ter uma opinião sobre o assunto e chegar na hora ter uma empatia quando eles estão apresentando os curtas-metragens. Mas vamos ao que interessa, vamos falar dos filmes que foram indicados ao Oscar na sessão de live action. Porque eu gostaria de ressaltar essa sessão? Porque ela é muito parecida com o de melhor filme, só que em vez de ser longa-metragem, grande ganhador A Forma da Água, tem a sua versão encurtada, que são os de curta, mas é o melhor filme de curta com vários países concorrendo. Okay, hold on, one moment. O primeiro da exibição se chama The Calc Elementary, que ele é baseado em um fato real que aconteceu no estado de Geórgia, na cidade de Atlanta, que um adolescente invadiu uma escola de ensino primário, armado. O filme todo ele se passa ali na recepção, que é a recepcionista lidando com esse cara, quando ela liga para o 911 para dizer o que está acontecendo, e até esse período todo do que vai ocorrer, se a polícia vai chegar ou não, é desenvolvida nesse filme. O filme tem 20 minutos, ele é bem apreensivo, consegue ter uma sensação de suspense, mas os diálogos são bem frívolos. O filme dá essa sensação claustrofóbica de você estar ali preso na situação, que eu acredito que ajuda a você passar o sentimento que as pessoas tiveram, né, provavelmente da recepcionista que viveu esse episódio teve. E vale um debate sobre aí a lei de armamento que tem nos Estados Unidos, que todo mundo tem direito ao porte de armas. Quando eu estive também na cidade de Boston, eu vi vários cartazes, várias propagandas sobre eles querem mudar as leis. Eles deixam bem claro que não são contra a lei armamentista, eles acreditam que sim, é válido que todo mundo tenha uma arma, mas eles querem que esse porte de arma seja mais fiscalizado. Então esse filme, ele entra nessa pauta, e uma coisa que eu senti muito que todos os filmes tinham uma pauta, menos um, vou chegar nele, para poder discutir um tema que valesse a pena uma reflexão. O segundo filme passado na sessão, que foi o meu favorito, e eu fiquei muito feliz porque ele ganhou o Oscar, foi o The Silent Child. Porque o The Silent Child mereceu o Oscar e eu fiquei apaixonada quando vi o filme. O filme conta a história de uma menina que é surda, mas que nasceu numa família de falantes e ouvintes, e ela se sente ali no mundo perdido, né? Porque ela não tem como a comunicação, a família ela não tenta ensinar a linguagem de sinais. Ela já nasceu ali, como a gente chama, de temporão, né? A gente sabe que os pais são mais velhos, os irmãos já estão ali no ensino médio, pensando em faculdade. Eles têm uma boa situação financeira e aí eles contratam uma tutora para ensinar a menina a se comunicar, porque eles sentem que eles precisam, que ela tá meio perdida ali no espaço, eles querem que ela vá para uma escola normal. E então entra a Rachel Sandler na história, que também é roteirista desse curta. E o filme, ele é dirigido pelo noivo da Rachel, que é o Chris Overton. E o mais curioso de toda essa história é que os dois fazem uma novela juntos no Reino Unido chamada Holly Walkers. Eu nunca ouvi falar dessa novela, mas eu conheci a Rachel porque ela fez um seriado que também abordava o assunto das crianças deficientes auditivas, que é o Switched at Birth, mas ele teve 5 temporadas. Ela fazia uma das professoras da série, ela falava em Libras, ela tem essa fluência em Libras, o roteiro foi escrito por ela, e tem várias cenas brilhantes. E por que ele ganhou o Oscar? Apesar de ter essa temática também, que é uma temática política de inclusão social das pessoas surdas, ele tem várias tomadas belíssimas. O filme ele já começa com uma tomada aérea
que vai mostrando um caminho num campo enquanto a tutora vai andando de bicicleta. Tem uma cena lindíssima que dá pra ver até pelo cartaz do filme, que é quando ela e a menina estão conversando e fica só as sombras e vai mostrando os gestos, como se a gente fizesse quando a gente usa luz contra a parede. E é lindo esse movimento dela se comunicando através de gestos. E a menininha, que é a Maisie Sly, ela é linda, e então, assim, corta o coração quando a gente vê ela com a carinha triste. Ela, tipo, é perfeita, foi escolhida perfeita o papel, então o filme ele era todo redondinho. Naqueles 22 minutos que a gente assiste o filme, a gente é muito sensibilizado com a história, a gente sente essa ligação que vai criando entre a tutora e a menina, essa dificuldade da menina romper barreiras, né? Ela só tem 4 anos e a atriz Mirim, ela é perfeita para esse papel, então eu fiquei muito apaixonada por esse filme, fiquei muito feliz quando ele ganhou o Oscar. E então quando você sente toda essa conexão, você fala assim, nossa, a importância de ver um filme é que ele transmite essa mensagem, não precisa durar 1h30 para falar, para comunicar com você o que ele quer. O terceiro filme, ele também é americano, que nem o primeiro, como eu citei, My Nephew Emmett, que seria na tradução livre O Meu Sobrinho Emmett. Ele também é baseado em um caso real que ocorreu na década de 50. A gente sabe que nessa década ainda tinha a luta pelos direitos civis dos negros, que era muito forte. E esse filme ele vem retratar isso com esse episódio que acontece na madrugada de agosto de 1955, que é quando alguns homens brancos vêm à casa do Mosen para cobrar por que o sobrinho dele, que tem apenas 14 anos, se envolveu com uma das mulheres de um cara. A gente não sabe muito bem os detalhes, o filme ele se pega muito mais nesse debate do cara apreensivo, porque ele sabe que alguém tá vindo atrás do sobrinho dele. Ele tenta proteger o sobrinho da melhor forma possível, mas ele já é um senhor de 60 e poucos anos. O ator do filme, que é o Willie B. Smith, ele não é conhecido, não consigo encontrar nenhuma outra obra que ele tenha participado, mas ele tem uma presença muito forte, que eu gostei muito. Eu não posso dizer o mesmo do papel do menino que faz a garota de 14 anos, que é bem sem nenhuma percepção, nem pra fazer ele de assustado no momento que as pessoas chegam pra prendê-lo. Não existe nada ali, uma folha de papel em branco, ele só tá ali posto em cena. Eu não achei que a linguagem dele tem nada de exuberante, como eu vejo em The Silent Child, que realmente eles têm um apelo visual muito bonito, tem uma direção de arte muito detalhada, tem uma perspectiva, sempre tentando mostrar detalhes que encanta. Esse ele é um filme básico, ele é um filme que entra na pauta das discussões atuais, e por isso eu acho que ele recebeu essa indicação, mas eu não acho que seja nada assim fora do comum. Acho que milhares de outros filmes foram feitos com essa também perspectiva e não recebeu essa indicação Oscar. O quarto filme, a gente pode dizer que é A Curva no Fora da Estrada. Por quê? Ele sai desses temas políticos e vai para comédia. Chamado 11 O'Clock, o filme é da Austrália e ele tem como protagonista o ator Josh Lawson, conhecido pelo Tudo por um Furo de 2013, que é a continuação de Wonka, protagonizado ambos por Will Ferrell. Ele roteiriza e protagoniza o filme, e o filme ele conta a história de um psiquiatra que tem como um dilema ali no início, às 11 horas, o seu paciente, que é o lunático que acredita ser psiquiatra. Então os dois ficam discutindo quem é o paciente, quem é o doutor, e fica nesse jogo que arranca risos da plateia, e me arrancou vários, porque é muito rápido, tem um jogo de câmera bastante interessante, ele nos diálogos e a gente não sabe exatamente quem é o médico e quem é o paciente lunático. Eu acho bastante divertido, por isso ele deve ter sido indicado, por causa dessa linguagem rápida, divertida e dinâmica. O quinto e último filme que a gente vai falar é o alemão, que se chama Watu Wort, ou All of Us, que conta, eu achava sinceramente que ele ia ser o grande ganhador. Por quê? Porque All of Us, ele tem um apelo muito forte de uma das questões mais discutidas atualmente, que é a tolerância religiosa, né? Os muçulmanos, eles em alguns países é muito forte e tem essa guerrilha contra os cristãos. E esse filme ele é baseado num caso que também ocorreu em 2015, quando um ônibus atravessava o Quênia e ele foi atacado. Grupos que se chamava
Al-Shabaab, que intolerava que cristãos tivessem convívio com os muçulmanos, porque eles não acreditavam no mesmo Deus. E esse filme, ele prega bastante como os muçulmanos que estavam naquele ônibus ajudaram os cristãos a se protegerem e não serem executados friamente ali naquele momento, já que isso estava acontecendo correntemente durante todo aquele ano. E ele é muito melhor filmado do que os filmes americanos em si. Então eu queria ressaltar mais ainda que os filmes que foram, são 2 indicados ao Oscar, foram norte-americanos, um australiano, um do Reino Unido e um alemão, que na verdade fala no idioma do Quênia. Mas que o do Reino Unido, que levou o Oscar com todo o merecimento, e o alemão, eles têm um trabalho técnico muito, mas muito bem afiado. Então, assim, pra gente, quando a gente compara um com o outro, a gente fica até se questionando por que os norte-americanos, os estadunidenses, aqueles filmes foram indicados. Porque a gente vê uma qualidade gigante de diferença, de ter tomadas externas, de ter cenas de ação, de ter uma interpretação muito mais forte dos atores, um trabalho, um jogo de câmera que os filmes americanos ficam aí devendo. Acabado aqui de falar sobre os filmes, eu queria convocar todo mundo a deixar os comentários sobre qual é o seu curta-metragem preferido. O All of Us, o alemão, ele já está disponível, que eu falei, no Video on Demand, no Vimeo On Demand. Eu acredito que dá pra você ver online sem nenhum problema. Os outros eu não sei, mas eu espero que daqui a pouco estejam online. Quando o filme te prende em apenas 20 minutos e te faz ter aquela empatia pelos personagens, nossa, você sabe que aquela pessoa que fez aquele filme é muito boa. E ela sabe o que ela tá fazendo. Não é qualquer besteira, não. Fica aí. Deixa no comentário, como eu falei antes, qual é o seu curta preferido, se você conseguiu ver os curtas do Oscar, se você presta atenção nesse tipo de premiação, se você vai em festivais de curta-metragem, que é bastante interessante. E vamos falar mais sobre curta, não é mesmo? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, mostre aí para seus amigos, põe nas suas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, seja sobre o que for, vai ser muito interessante. Beijo, até mais. And now, here are the nominees for Best Live Action Short Film. My Nephew Emmett, The Silent Child.